Senhor e terra, em nome de Jesus. Pai celestial, Pai de eterna graça, grande é o teu poder, a tua misericórdia, o teu amor, Senhor, para com as nossas vidas. Senhor, através do teu servo, Senhor, da ferramenta, Senhor, esse instrumento vivo, a qual o Senhor vai usar, Senhor, nesta noite, para poder trazer uma palavra revelada na tábua do nosso coração. Portanto, nós abençoamos a vida do evangelista Beto, Senhor, para a glória do teu nome, que ele possa ser a boca de Deus falando nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. 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 Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Abra as nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo de número 19 e o versículo de número 30. Evangelho de João, capítulo de número 19 e o versículo de número 30. Amém? Amém. Quem encontrou o dia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Amém? Podemos assentar glorificando e exaltando o nome daquele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Irmãos, quando foi passado, eu estaria ministrando no dia da Páscoa, o Senhor falou grandemente ao meu coração em cima desse texto do qual nós acabamos de ler. Nós sabemos que em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e que o Espírito Santo pairava sobre ela. Ao olharmos essa história, nós percebemos que Deus, Ele começou a fazer o ser humano da terra, quando Ele criou Adão. Ali era algo que Ele queria fazer, porque além dos anjos o adorar, Ele queria que os homens o adorassem também. Nós conhecemos a história, e a Bíblia diz no capítulo de Gênesis 3, e o versículo de número 15, logo após Eva e Adão comerem o fruto proibido, diz que o Senhor apareceu a Adão e perguntou a ele o que havia acontecido, e ele disse que eles haviam comido do fruto proibido. Adão então percebeu que ali, nos planos do Senhor, sobre a vida do ser humano, Satanás estava tentando fazer com que fosse destruído. Porém o Senhor Deus se levantou do céu e disse para ele: eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali Deus já estava dando uma profecia para Satanás, que ali em diante tentaria acabar com todos aqueles que fossem nascidos, para que eles não viessem a ser aquilo que Deus havia falado. Porque nós somos conhecedores e nós sabemos que Deus, tudo que Ele fala, Ele cumpre. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Nada sai da sua boca em vão. Se Deus falou que Ele vai fazer na sua vida, pode ter certeza de uma coisa: pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. A Bíblia diz que então foram se levantando homens, assim como nós sabemos, o rei Davi, Salomão, Isaías, e entre outros foram levantados, e o inimigo foram matando um por um. Porém, Isaías disse no capítulo 9, versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aqui nós estávamos vendo a profecia de Isaías, que ainda havia um que iria pisar a cabeça de Satanás. Porém, ele vendo a história toda, ele imaginou: não vai acontecer nada, porque até agora todos os que foram levantados por ele, eu matei todos. Todos aqueles que foram levantados por Deus,
missionária Teresa. Ele destruiu, ele matou, ele fez alguma coisa para que essa pessoa caísse. Porém, nós sabemos que há uma mulher de nome Maria. O anjo apareceu sobre ela e disse: ei, agraciada, a partir de hoje você gerará um homem, o qual esse trará a salvação para a humanidade. Aí ela olhou a situação e disse: mas como pode eu, uma virgem, nunca conheci um homem? O Senhor então, dali em diante, começou a usar a vida dela. Ela começou a gerar, ela foi gerando e nasceu o nosso menino Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, ele começou a crescer, mas a Bíblia não nos relata a história de Jesus quando pequeno. A Bíblia só nos conta a história de Jesus a partir dos seus 30 anos de idade. Mas eu, como um pregador, pastor Luiz, pensador, eu imagino, José era carpinteiro. Jesus então foi trabalhar na carpintaria do seu pai. Ele então começou a trabalhar fazendo móveis, cadeira, púlpito, fazendo armário e tudo. Existe um ditado popular aí fora que pau que nasce torto nunca se direita. É porque não conheceu o carpinteiro de Nazaré. Porque quando conheceu o carpinteiro de Nazaré, tudo que era torto, Jesus endireitou. Existe uma musiquinha, né, quando nós éramos crianças, né? Havia um homenzinho, morava numa casinha, onde um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Eu quero que você seja profeta como que está ao seu lado e diga: tudo que está torto na sua casa, na sua vida, na sua família, Jesus vai endireitar. O carpinteiro de Nazaré está aqui esta noite e ele está dizendo: não importa se a madeira é torta, se ela é oca, eu vou endireitar, eu vou transformar, eu vou mudar, eu vou salvar. A Bíblia começa a nos dizer que Jesus então cresceu. E para começar o seu ministério era necessário passar por João Batista. Ele então chega, João está pregando para o povo dizendo: arrependei-vos, raça de víbora, porque é chegado o reino dos céus. Hoje, se nós começarmos a pregar duro na igreja, diácono Marcos, muita gente vai embora, porque está muito dodóizinho, não consegue ouvir a verdade, ouvir a palavra dura, porque falar não pode, tem que ser manso, não. Se você fosse da época de João Batista, você não ficava 5 minutos dentro da igreja. Hoje, se falar, você não vai fazer, eu não vou mais para o culto. Só que João Batista já estava dizendo: arrependei-vos, raça de víbora, porque é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus, e virá após mim, que ele não vai te batizar com água, mas com o Espírito Santo todo. A Bíblia diz que João continua pregando a vista a Jesus. Ele vem e batiza Jesus. Quando ele batiza Jesus, desce uma pomba em forma do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo toma conta de Jesus. Mas como se eles são uma trindade? Porque o lado humano de Jesus era necessário ter o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos caminhar. Sem o Espírito Santo nós não temos forças para prosseguir. Porque se formos pela nossa carne do mundo de feriado, nós não estaremos aqui. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui para te dizer: eu tenho uma palavra no seu coração. Jesus começa o seu ministério. O Evangelho de João, no capítulo 3, diz que ele encontra um homem chamado Nicodemos. Um homem no qual ele era professor na sinagoga. E ele, ao ensinar o povo, ele começou a perceber os milagres de Jesus. E viu que algo de diferente tinha nele. Ele então pede para encontrar Jesus de madrugada, porque ele não podia ser visto com Jesus. Quando ele se encontra com Jesus, Jesus deixa ele falar e ele começa a conversar e falar com Jesus e começa a pôr os seus pontos. E Jesus então nos escutando diz para ele assim: Nicodemos, é necessário para ser de novo. Ele olha assim e disse assim: Jesus, mas como nascer de novo? A mulher que me deu a luz já não está entre nós. Jesus disse: não é esse nascimento que eu estou falando. É você matar o seu velho homem para que o novo venha ter vida. Evangelista, eu já me batizei, tudo bem, mas todo dia é necessário matar o velho homem. Porque nós somos vários
porém a nossa prática que vai nos fazer mudarmos de vida. Não adianta ser batizado e continuar com as mesmas práticas. Não mudou nada, você já desceu as águas, mergulhou e subiu. A transformação não houve. Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. É necessário você ter transformação. Não adianta você conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não ter uma vida transformada. Porque até o diabo conhece a Bíblia. Até o diabo conhece as Escrituras. Então, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Nicodemos olhou para Jesus e entendeu e disse: mestre, mas o que eu faço para nascer de novo? Imagina eu, Jesus, falando assim: Nicodemos, é necessário você parar com as práticas mundanas, você largar os vícios, você largar os palavreados de baixo calão que não vem mais a ser usado na sua vida. Assim como Isaías disse: Senhor, as minhas palavras são ruins, e Deus faça alguma coisa para mudar elas. Irmãos, não iremos ser transformados de um dia para o outro. Entenda, a nossa transformação é cotidiana. Eu não vou me batizar, aceitar Jesus hoje e amanhã eu vou estar 100% crente, não. O que vai acontecer, eu vou te dizer, a maioria das vezes, você aceita Jesus hoje e desvia amanhã. 90% é assim. Aceita Jesus hoje e desvia amanhã. Só que você já deu o primeiro passo, que foi aceitar Jesus. E quando você está com o seu coração aberto, o Espírito Santo começa a te incomodar e te transformar. Glória a Deus. Porque quando estamos com o coração quebrantado e aberto diante de Deus, Ele começa a nos dizer: isso que você vai fazer está errado. Pense antes de fazer. Pense antes de praticar. Porque você é um novo homem, uma nova criatura. A Bíblia diz que Nicodemos, ouvindo isso, mas mesmo assim não seguiu a Jesus. Porque nem todos estão preparados para abrir mão daquilo que é bom. Jesus continua caminhando com seus discípulos a pregar. De repente ele passa por Samaria. E ele fala para os seus discípulos: vai à frente, que eu vou ficar aqui sozinho. Ele para no tanque. Ao sair daquele ano, está parado no tanque, vem a samaritana. E ela começa a pegar água. E Jesus diz para ela assim: me dá um pouco de água. Ela diz: como pode um judeu falar com um samaritano? Eu não tenho nada para te oferecer. Jesus fala assim: eu só quero um pouco de água. Ela fala: mas eu sou uma samaritana. Ela fala assim: se eu te der água, quem te vê vai achar algo errado. Jesus disse assim: a água que eu tenho, você tomará dela e nunca mais terá sede. Mas a água que você me der, vou ter sede. Mas a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Imagina ela olhando para Jesus e dizendo assim: mas esse é o poço do nosso irmão Jacó. Jesus fala: eu estava quando Jacó fez o poço. Foi eu que dei a ele a estratégia de fazer o poço. Eu estava com Isaac, cavava e nascia o poço. E o povo dizia: Isaac, aí não dá água, não dá nada. E Isaac furava e saía água. Eu estava lá quando o poço foi criado. Ela olhou para Jesus e disse assim: quem és tu? Ele disse: vai, chama o teu marido. Ela: não tem. Ele disse: disseste bem, porque o que tem é seu. Ela me disse assim: quem é você? Você não me julgou? Você não me condenou? Você falou comigo tranquilamente. E Jesus disse: eu não vim apontar os seus erros e os seus pecados. Eu vim te dizer que eu sou a salvação, eu sou a cura, eu sou a transformação. Porque se você beber da minha água, você nunca mais terá sede. Ele então saiu dali. Aquela mulher toda feliz foi contar para toda a Samaria o que Jesus estava fazendo. Aquela multidão se assentava diante de Jesus. Tinha mais de 5.000 pessoas assentadas ouvindo Jesus pregar. E a pregação de Jesus, imagino eu que era uma pregação dela, porque ninguém queria ir embora, ninguém queria sair de lá. E Jesus pregando, Jesus falando.
E o povo se assentando, chegando mais gente. E os discípulos olham um para o outro e dizem assim: onde vamos pôr esse tanto de pessoas? Aonde iremos colocar esse tanto de gente? Jesus olha e já vê que fossem se passar 2 horas e disse assim: ei, vamos dar o de comer a eles. Um olhou para o outro e disse assim: Jesus, mas nós não temos nada. Jesus disse assim: como vocês não têm nada? Vocês andam comigo, escutam a minha palavra, estão todos os dias comigo e vocês não têm nada. Irmãos, isso não é sobre pão. Isso não é sobre pão. Como andamos com Jesus todos os dias e não temos nada a oferecer a alguém? Quando alguém chega para você e diz assim: ore por mim, lê uma palavra para mim, fala de Jesus para mim. Então, eu já falei que eles precisam ouvir de Jesus. Irmão, não tenho nada para falar. Como vocês não têm nada para oferecer? Se vocês andam todos os dias comigo. Os discípulos um olhou para o outro e falou assim: Jesus, não temos nada a oferecer a esse povo. Surgiu uma criança com 5 pães e 2 peixinhos. Imagina aquela criança dizendo assim: vocês não estão preparados, eu estou. Porque a Bíblia diz que o obreiro tem que estar preparado para tudo aquilo que for fazer. Se o pastor quisesse hoje, você vai pregar, você estaria preparado? Não, pastor, mas não era eu que ia pregar. O menino apareceu com 5 pães e 2 peixes. Ao chegar com 5 pães e 2 peixes, imagina um olhando para o outro dizendo assim: mas isso aqui não dá para nada. Só homens têm 5.000, fora mulheres e crianças. Imagina Jesus dizendo assim: pegue os cestos. Cada um pega um. Eu quero 12 cestos aqui. Jesus, mas são 5 pães e 2 peixes. Jesus falou: não importa a quantidade. O que importa é você me entregar. Imagina Jesus pegando o pão, olhando para o céu. Graças te dou. E reparte o pão. Quando ele vai colocar no cesto de Pedro, todo mundo olha. Quando ele ergue o pão ainda está inteiro. As pessoas olham e falam: como pode isso? Jesus pega de novo, graças te dou, reparte o pão, coloca um pedaço no de João. Quando ele ergue o pão de novo, o pão está inteiro. Eles falam: como pode isso? Jesus está dizendo nessa noite: eu não preciso de muito. Eu não preciso de muito, eu preciso de pouco. Porque no pouco eu vou fazer muito. Jesus, hoje eu estou só arrastando o tacho para te adorar. Jesus está dizendo: eu não preciso de muito. Jesus, hoje eu não tenho força nenhuma. Jesus está dizendo: eu não preciso de muito. Você pode entrar aqui com o seu cesto vazio, mas você vai sair daqui com o teu cesto cheio, porque você está no lugar certo. Cada um olhando para o outro dizendo assim: mas e aí, Jesus? Só está o meu e de João cheio. Jesus enche de todos e ainda fica com o pão na mão. E os peixes distribuindo. Eles alimentam todo mundo, que eu imagino cada um mordendo um pedaço do pão e dizendo: estou satisfeito. Eu estou saciado, já me enchi. Come um peixe, morde um peixe, estou satisfeito. Quando ele chega, Jesus alimentou todo mundo. Jesus disse assim: agora, olha o cesto. Quando eles abrem o cesto ainda está cheio, transbordando. O que Jesus diz? Cada um leva o seu cesto. Leve o seu cesto com você. Já alimentou todo mundo. Agora é hora de você se alimentar. Jesus está dizendo: você trouxe o seu cesto hoje. O seu cesto vai sair daqui hoje transbordando. Que você vai chegar na sua casa e vai dizer: come um pouquinho desse cesto. E o seu marido, a sua família vai dizer: eu comi, estou satisfeito, estou sendo transformado pelo pão vivo que desceu do céu. Jesus come do pão. Nós lembramos da ceia, quando ele diz:
fazer isso em memória de mim. Quando comemos o pão, nós somos preenchidos pela glória de Deus. Quando tomamos o cálice, nós somos preenchidos pela glória de Deus. Imagina Jesus saindo dali, os discípulos ainda sem saber como aquilo aconteceu. Porque, irmãos, cá entre nós, por mais que nós andamos com Jesus, imagina o tanto de milagre que esses homens viram. Porque imagina se a Bíblia fosse relatar todos os milagres de Jesus. Porque eu imagino Jesus passando e o coxo levantando sem ele nem falar. Eu imagino Jesus andando, pastor Luiz, e o cego começando a enxergar. Evangelista, mas a Bíblia não diz assim, irmãos. A Bíblia diz que onde Jesus chega, tudo é transformado. Por onde Jesus passa, tudo é mudado. Imagina Jesus passando dentro de um cemitério. Meu filho! Imagina Jesus dentro de um hospital. Todo sendo curado. Dentro do leprosário. Então a Bíblia não relata todos os milagres. Porque imagina se relatasse o tamanho que seria a Bíblia. Jesus continua caminhando com os discípulos. E nesse mesmo tempo ele vai dizendo a eles: olha, eu não vou ficar muito tempo entre vós. Está chegando a minha hora. Imagina os discípulos dizendo assim: mas como assim está chegando a sua hora? Eu não consigo entender quando você me diz isso. Aí eles vão para a casa de Lázaro, Marta e Maria. Depois que Lázaro foi ressuscitado, que o milagre aconteceu, eles chegaram diante da casa deles e estão todos conversando com Jesus, ouvindo Jesus falar. Maria vai lá, pega 1 ano de trabalho, pastor Luiz, suor, ralou, 1 ano de trabalho, pega um vento, pega os pés de Jesus e começa a lavar os pés de Jesus. Com aquele 1 ano de trabalho. Judas olha e diz assim: essa mulher é louca, como ela está fazendo isso, desperdiçando diante dele 1 ano de trabalho. Judas estava olhando só o financeiro. Mas ela estava dizendo: Jesus, eu entrego tudo nos seus pés. Tudo jogado diante de ti. E a Bíblia diz que Jesus sentado, ele para de pregar e olha aquela mulher. Todos começam a olhar o que ela está fazendo. Jesus sentado, ela lava os pés de Jesus e com os seus cabelos ela enxuga os pés de Jesus. Os discípulos olham e dizem assim: eu não estou entendendo o que essa mulher está fazendo. Jesus está fazendo. Entre tudo que eu estou falando, ela escolheu a melhor parte. Qual a melhor parte é essa, Jesus? É estar aos meus pés. Evangelista, eu não estou entendendo, eu vou te explicar. Uma das histórias mais legais da Bíblia é Zaqueu. Zaqueu, ele não foi para encontrar Jesus pelos milagres. Todos vão diante de Jesus pelo milagre. Zaqueu diz: eu só quero ver ele. Quero nada, eu só quero ver. Você pode ler a Bíblia. Todos. Eu vou diante de Jesus que ele vai me curar. Eu vou diante de Jesus que eu sou cego e vai fazer chegar. Zaqueu disse: eu só quero ver ele. Só ver quem ele é. Ele subiu numa figueira cheia de espinho. Subiu pequenininho. 1,5 metro para lá, para baixo. Até ele subiu na figueira, ele olhando Jesus. Irmãos, olha que interessante. Ele não foi pedir milagre nenhum. Mas Jesus olhou para a figueira e disse assim: Zaqueu, desce daí. Porque hoje eu vou repousar no seu lar. Irmãos, imagina todos dizendo: Jesus, eu quero estar teu dizendo, eu só vou te ver. E Jesus está falando: tá, mas hoje é o seu dia de eu repousar no seu lar. Desce. Irmãos, olha que interessante. Que passa que eu vejo Jesus, ele teve que subir. Mas para Jesus ir para o seu lar, ele teve que descer. Glória a Deus. Aleluia. Para ver Jesus, devemos subir.
mas para ter intimidade com Ele devemos descer. Diga para o seu irmão, desça aos pés de Jesus. Entregue o seu melhor a Ele. Chore aos pés dele. Enxugue com os cabelos. Não sei a forma que você se entrega a Ele, mas faça nos pés dele. Jesus sai dali e Ele diz aos discípulos: é chegada a minha hora. Os discípulos olham para o outro e dizem assim: eu preciso cumprir a profecia. Vai, pega um jumentinho junto com a sua mãe que nunca foi montado, porque eu vou entrar em Jerusalém montado num jumentinho. Jesus, mas o Senhor é o nosso rei. Todos os reis entram nos cavalos mais belos, nos cavalos mais bonitos. E Jesus dizendo: mas eu vou entrar no jumentinho. Irmão, não sei aqui quem é da roça, eu não sou, mas a gente estudou. Jumento é um bicho difícil de lidar, né, pastor? Jumento é um bicho difícil de lidar. Pode ver quando alguém é fala assim: vai, eu sou jumento. Tadinho do bichinho, né? É um bicho difícil de lidar. Que você fala para ele quando ele empanca lá, ninguém tira ele de lá. Ele garra lá, ninguém tira ele de lá para nada. Ele empacou lá, já é. Você puxa, vai, bate, ele está lá. Só que ele só sai com uma coisa: quando chega com fogo perto dele. Aleluia, Deus. Quando chega com fogo perto do jumento, ele levanta e sai. Ele está empacado. Na hora que chega com fogo, ele levanta. Pastor Adora. Aí, eu não sei como é o jumentinho lá na sua casa. Não sei, irmãos. O jumentinho do celular como está? Se ele está empacado, se ele está bravo dizendo não sai daqui para nada. Mas Jesus vai te dizer hoje que ele vai montar nesse jumentinho. Jesus hoje vai pegar esse jumentinho e vai dizer: você é bravo, mas eu sou mais bravo ainda. Você é um nervoso, mas eu sou mais bravo ainda. Eu vou fazer você levantar e entrar comigo em Jerusalém. Chega em casa de jumentinho, Jesus vai montar você. Jesus vai montar em você. Jesus subiu no jumentinho, chegou a Jerusalém, o povo gritando: Hosana, filho de Davi! Hosana, filho de Davi! Imagina o povo jogando um tapete vermelho no chão e Jesus chegando montado no jumentinho. E ele dizendo para os discípulos: é chegada a minha hora. Aproveitem enquanto vocês me temem, que daqui a pouco eu não vou estar mais do lado de vocês. Imagina os discípulos olhando para essas coisas: eu não estou entendendo. A Bíblia diz que Jesus, chegado em Jerusalém, ele pega os seus discípulos e diz: vamos orar. Chama os 12, melhor dizendo os 11, que os judeus já não estavam mais com ele. Subiu ao monte para orar. Jesus, orando com os 11, disse assim: eu preciso de um pouquinho mais de intimidade. Levou Pedro, Tiago e João com ele. Orando com Pedro, Tiago e João, ele disse: eu preciso de um pouco mais de intimidade. Ele foi sozinho. Passaram-se algumas horas, ele volta e os discípulos dormindo. Ele disse: vocês não conseguem orar comigo por 1 hora e vocês dormem? Jesus acolhe os discípulos e diz: fiquem atentos, eu vou subir para orar de novo. Nessa hora que Jesus sobe, o lado humano dele começa a entrar num estado de nervosismo, depressão, se dissermos hoje, num estado de crise de ansiedade. Porque a história diz que Jesus suou gotas de sangue. E a medicina diz que quando isso acontece, é um estado de medo que assola muito grande o nosso corpo. Imagina o lado humano de Jesus sabendo que aquela noite seria sua última noite de oração humana, falando com o Pai. Ele suando gotas de sangue, de repente, ele está lá orando e dizendo: Pai, afaste-se de mim este cálice. Dizendo assim: Deus,
Eu fiz tudo até aqui, mas eu não quero mais não. Estou com medo. Eu não vou conseguir. Só que de repente ele diz assim: mas que seja feita a tua vontade. Aleluia. Deus, meu mano lá do mano está dizendo afasta. Mas o seu filho aqui, Jesus, está dizendo: seja feita a tua vontade. A Bíblia diz que ao terminar essa oração, ele se encontra com os discípulos. De repente os soldados vêm de encontro e diz assim: quem é Jesus de Nazaré? Ele diz: sou eu. Quando ele diz sou eu, os soldados caem de joelho. E eles ficam olhando para a cara do outro dizendo: por que a gente caiu de joelho? Ele se levanta de novo e diz assim: quem é Jesus de Nazaré? Ele disse: sou eu. Quando ele disse sou eu, Pedro, o seu lado fervoroso, pega uma espada e corta a orelha do soldado de Malco. E Jesus olha para ele e disse assim: eu não preciso que você me defenda, porque se eu quisesse, Deus mandaria um exército do céu para me defender. Irmãos, Malco, ele era servo do sumo sacerdote. E ele tinha sonho de virar sacerdote. Só que para você virar um sacerdote, você não poderia ter defeito nenhum no seu corpo. E a Bíblia diz que ele cortou a orelha direita de Malco. Malco estava olhando seus sonhos caídos no chão. Malco estava olhando quando a orelha foi cortada, os seus sonhos lá no chão, dizendo assim: eu não consigo mais. Porque tudo aquilo que eu planejei, que eu sonhei, não vai acontecer. Só que Jesus vai lá no chão, pega a orelha de Malco e diz assim: Malco, eu estou restaurando os teus sonhos hoje. Aleluia. Eu estou restaurando os seus projetos hoje, Malco. Irmãos, foi a primeira, como que se diz? A primeira cirurgia plástica na humanidade. Ele pegou a orelha de Malco e colocou de volta e disse: Malco, pode ir, porque eu estou cuidando dos teus sonhos. Eu estou cuidando dos seus projetos. Imagina o Malco colocando a mão na orelha e dizendo assim: ele restaurou minha orelha. Realmente este homem é aquilo que eles falam. Só que para ser cumprido aquilo que a Bíblia diz, Jesus se entrega depois do beijo de Judas. Imagine Judas depois de ver tudo que ele viu. Por 30 moedas, ele entregou a Jesus. Deu um beijo no rosto e disse: é ele. Irmãos, nós julgamos Judas. Julgamos. Mas você vende Jesus por um celular. Você vende Jesus por coisas banais que muitas das vezes não tem necessidade. As 30 moedas que Judas vendeu Jesus são 30 moedas que nós vendemos hoje. Nós vendemos hoje. Às vezes Jesus te pede só um pouco mais. Você diz: não, Jesus, só até aqui já está bom. E você está vendendo Jesus por algo que é inegociável, que é a sua moradia no céu. Não precisa dar glória, né? O importante é isso: o confronto da palavra com você. Porque não adianta eu pregar que Jesus vai fazer, vou te dar carro, vou te dar casa, e depois ser cobrado porque eu não preguei a verdade, você está queimando no inferno. É melhor hoje você ouvir isso e dizer: eu preciso mudar, porque Jesus está voltando. Eu quero morar no céu. Eu quero morar com Jesus, igual louvamos aqui, junto com os anjos. Cantar: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando Jesus é capturado, ele é levado. Quando ele chega diante de Caifás, eles olham para Jesus e dizem: qual que é o pecado deste homem? Ele está se passando como filho de Deus, o Messias. E ele não é. Por isso que a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitou. E eles adiante dele se dizem assim: tá, mas o que vocês querem que eu faça com ele?
Solte ele, e o povo gritando: solte Barrabás! Solte Barrabás! E Jesus olhando em Barrabás, ele prendeu Jesus. Soltaram Barrabás. Irmãos, eu quero que você preste muita atenção o que Jesus passou por mim e por você. Eu quero que você imagine na sua mente o caminho que Jesus passou. Jesus saiu dali e antes de sair eles colocaram uma coroa de espinho, cerca de 70 espinhos na cabeça de Jesus. Quando foi colocado, eles pegaram um pedaço de madeira e bateram para fincar. O sangue de Jesus começou a escorrer pelo corpo. Eles pegaram um pano e jogaram sobre Jesus. E Jesus começou a caminhar pelo Gólgota. Quando Jesus está caminhando, eles começam a chutar Jesus, a xingar Jesus, a apedrejar Jesus. E a Bíblia diz que ele sofreu tudo como um cordeiro mudo, calado, sem falar um ar. Quando ele chega diante dos homens que iriam sacrificá-lo, eles colocam Jesus deitado sobre uma pedra de costas. Aí eles colocam e disseram: Jesus vai tomar 40 chicotadas menos uma, 39. Porque aquilo ali era o máximo que um ser humano aguentava. O nome do que Jesus apanhou chama azorrado. Ele tinha 12 linhas, cintas. Em cada ponta de uma cinta tinha um osso, junto com uma bola de aço. Então, quando era batido nas costas de Jesus, era fincado os ossos, 12 feridas de uma vez. E quando puxava, arrancava a pele de Jesus. Agora você faz o cálculo comigo. 12 vezes 39 são 468 feridas no corpo de Jesus. Irmãos, quando eles batiam e aquilo grudava em Jesus, que eles puxavam, saía a pele de Jesus e o sangue jorrava. Aquilo pegou nas costas de Jesus, nos peitos de Jesus, nas pernas de Jesus, sobre o rosto de Jesus. Fora que nesse meio tempo eles davam soco, paulada, chute, pedrada, xingos. E Jesus sofreu tudo por mim e por você. Quando Jesus está ali já não aguentando mais, eles falam assim: não vão aguentar. Quando eles dão a última chicotada, Jesus olha para eles com um olhar de piedade. Eles olham e dizem assim, já cansados, porque um ser humano normal aguentava 15 daquela e já morria. Jesus foi até as 39 chicotadas. Não satisfeitos, eles pegaram um pano e jogaram em cima de Jesus. E então você imagina a dor daquele sangue grudado no pano. E de repente eles puxam aquele pano seco com sangue. Rasgou ainda mais o corpo de Cristo. Eles pegam a cruz que não foi feita para ele, não foi feita na medida dele, não foi feita para o tamanho dele. Aquela cruz era minha. Aquela cruz era sua. Aquela cruz era nossa. Aquela cruz era minha e sua, aquilo que Jesus sofreu. Aquela cruz era nossa. Jesus coloca as cruzes sobre as costas e ele começa a caminhar. Só que as pessoas não param de maltratar Jesus. Eles chutam a Jesus mesmo com a cruz. De repente Jesus caminhando e eles começam a olhar a Jesus. Eles começam a ver Jesus caminhando e dizendo assim: este homem não vai aguentar. E Jesus suportando e dizendo: Pai, se isso é pelos meus filhinhos,
Essa é pela humanidade, Jesus, que eu estou fazendo isso. Ele carregando nas costas, dizendo assim: eu vou suportar por eles. E ele não abre a boca para reclamar por um minuto sequer. Quando ele chega diante do monte onde ele foi ser crucificado, já viram 2 presos lá. O prego que foi fincado nas mãos de Jesus e nos pés de Jesus tinha cerca de 17 centímetros. Mas imagine um prego desse tamanho sendo fincado na mão e nos pés de Jesus. Ele é crucificado na cruz. Quando ele levanta, o homem na cruz reconhece quem ele é e diz assim: se o Senhor é Ele, então me livra daqui. Jesus olha para ele e diz assim: ainda hoje te encontrarei no paraíso. Porque mesmo sofrendo tudo calado, ele ainda disse: eu sou a salvação, eu sou a vida. Aquele homem ele já sabia: eu tenho minha salvação garantida. Enquanto o outro estava salvo de Jesus. Irmão, diz que eles ficaram olhando, dizendo, zombando de Jesus: ei, se você é o rei dos judeus, desce daí, sai daí, se salva. Irmão, se Jesus tivesse se salvado, nós estaríamos condenados. Se Jesus tivesse se salvado, eu e você estaríamos condenados. Mas ele disse: eu vou me condenar para que o novo tempo em Cristo seja salvo. Ele na cruz diz: eu estou com sede. Eles pegam um vinagre numa esponja e colocam na boca de Jesus. Jesus olha para o céu e no grego ele diz: tetelestai, já está consumado. Irmãos, tetelestai tem 4 significados no grego romano. O primeiro é quando alguém deve, vamos pôr nos dias de hoje, o Serasa, e essa pessoa não consegue pagar. Naquela época ela ia presa ou viraria escrava. Quando ela terminasse de pagar a dívida dela, o rei pegava um papel com as dívidas quitadas e escrevia tetelestai. Ele estava dizendo: dívida comercial, quando paga, recebia um carimbo com o nome tetelestai. O segundo era a esfera judicial. Quando um prisioneiro cumpria a pena, era escrita a palavra tetelestai, que estava dizendo: não tem condenação alguma. A terceira era quando estava tendo uma obra e a obra era findada, e eles escreviam tetelestai, a obra se acabou. O quarto era no contexto religioso, que quer dizer os ritos e as obrigações plenamente encerrados, dizendo tetelestai, que quer dizer Jesus dizendo: Pai, a dívida do pecado está paga, a sentença do prisioneiro eu cumpri, a obra que me enviaste a fazer eu concluí, e o sacrifício necessário já está consumado. Aleluia! Glória a Deus. Quando Jesus diz tetelestai, ele diz: tudo está consumado, tudo está feito. Eles já vieram no sábado e eles precisavam acabar, que no sábado começava a festa da Páscoa pela manhã, e eles precisavam lá pegar todos os mortos e levarem para o sepulcro. Mas os que não estavam mortos, eles quebravam os ossos. Só que Jesus já havia entregado o seu Espírito. Eles mataram da direita e da esquerda, mas quando olhou para Jesus, eles viram que ele não estava respirando. Um soldado então pega uma lança e fura
a costela de Jesus. E sai sangue e água. Irmãos, quando uma mulher ela dá à luz, a primeira coisa que estoura é a bolsa. E primeiro sai água, junto com sangue. Era Jesus dizendo assim: eu estou gerando uma nova criação. Eu estou sendo consumado, mas eu estou gerando uma nova criação. Adão não deu certo, Satanás morreu, matou Adão, fez Adão pecar, Davi não deu certo, Noé não deu certo, Josué não deu certo, ninguém deu certo. Quando ele achou que acabou com Jesus, ele estava dizendo: eu estou dando vida a uma nova geração. Aleluia! O inimigo olhou na sexta-feira e disse: eu venci. Só que quando Jesus está na cruz e ele vai dizer tetelestai, diz que o véu do templo se rasgou. Quando no Antigo Testamento um sacerdote era o único que teria acesso a Deus, como preguei sexta retrasada dizendo que o sacerdote era a boca do povo para Deus. Ele estava, tudo que acontecia, o povo passava para ele, pegava o cordeiro, sacrificava e entrava diante do templo. Só que era amarrado uma corda na sua cintura, porque se eles vissem que demorasse muito tempo, é porque o sacerdote morreu e o povo estava em pecado, e eles puxavam a corda porque eles não poderiam entrar no Santo dos Santos. Então, a divisória do templo era onde o povo se reunia, um véu e o Santo dos Santos. Então, quando Jesus morre e ele diz: o véu do templo se rasgou, é ele dizendo: vocês não precisam sacrificar mais e não precisam de sacerdote mais para se achegar a mim, porque o acesso é livre diante do Pai. Era Jesus dizendo assim: hoje vocês podem falar comigo a qualquer momento. Não precisam de um sacerdote para falar. Satanás olhando e dizendo assim: eu acabei com a humanidade. Os planos de Deus foram frustrados. Passaram-se sexta-feira e Satanás dizendo: eu venci. Passou sábado e Satanás dizendo: eu venci. Só que pelo domingo, pela manhã, domingo pela manhã, Satanás escuta um barulho no portão. Diz: quem é que está me visitando nessa hora? É Jesus dizendo: ei, eu vim buscar a chave do inferno. Me dá, nem casa você tem mais. Nem casa você tem mais. Aí Satanás diz: quem você pensa que ele é? Que você é? Ele disse: eu sou Jesus de Nazaré, que morreu na sexta-feira, mas ao terceiro dia ressuscitou. E eu só tenho uma palavra para você: ó morte, onde estão os teus aguilhões? Ó inferno, onde está a tua vitória? É Jesus dizendo: Satanás, eu peguei a chave e você perdeu. Quando Lázaro estava morto, eu disse: Lázaro, vem para fora. Quando a Talita estava morrendo, eu disse: Talita, cume, levanta, menina. Quando o filho da viúva de Naim estava morto, eu passei e disse: menino, levanta. Em morte, eu tenho algo para te dizer. Eu sou o Senhor da vida. Eu dou a vida, eu tiro a vida. Eu restauro, eu trago tudo de volta à vida. Satanás olhou e disse assim: não é possível. Não é possível. Ele disse: lembra a profecia de Deus lá em Gênesis? Que viria um e pisaria a cabeça da serpente. Eu estou aqui. Glória a Deus! Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu
quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você feche os seus olhos. E a Bíblia diz que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Ao terceiro dia, Maria chegou diante do túmulo e não enxergou mais nada. Encontrou o túmulo aberto. Feche os seus olhos, irmãos. Eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Maravilhoso. A Bíblia enche o ouvido Aleluia, Jesus. e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela viu. E aonde está o corpo do mestre? Dois anjos Maria viram, e ele me perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e me pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque eu estou, vai lá, e avisa os seus irmãos. A eles conquistarem Maria a sorrir. Fala a eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria seguiu levando foi em direção a onde sem ela correu. E ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. Até estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá, sem a morte não descerá. O rei ressuscitou, ele venceu a A Bíblia diz que
Hoje é dia. Maria chega diante do túmulo. E ela os pães jogados no chão. Porém, encontrou o lenço dobrado. E ela encontrou o lenço dobrado, irmãos. O significado era que quando o seu Senhor, ele estava diante de um banquete que ele se alimentava, e ele terminasse de comer, ele enxugava as mãos e se jogasse o lenço de qualquer maneira, dizendo que ele não sentaria mais à mesa e não voltaria mais. Mas quando o lenço manteria se dobrado, em cima da mesa ela dizendo: eu vou voltar. A Bíblia diz que quando Maria entrou no túmulo, o lenço estava dobrado onde a cabeça de Jesus estava. Ele dizendo: eu morri na cruz por você, mas eu ainda irei voltar. Aleluia! Para buscar a minha igreja, porque eu tenho uma morada preparada. Eu vou preparar uma morada para você, mas eu venho buscá-lo de volta. Em Gênesis ele é a semente da mulher, em Êxodo ele é o cordeiro pascual, em Levítico ele é o sumo sacerdote, em Números ele é a coluna de fogo e a nuvem de dia, em Deuteronômio ele é o profeta no meio do povo, em Josué ele é o capitão dos exércitos do Senhor, em Juízes ele é o nosso juiz e libertador, em Ruth ele é o nosso parente vendedor, em 1 Samuel ele é o nosso profeta, em 2 Samuel ele é o nosso sacerdote, em 1 Reis ele é o rei sábio, em 2 Reis ele é o rei fiel, em 1 Crônicas ele é o grande monarca, em 2 Crônicas ele é o monarca que permanece, em Esdras ele é o grande escriba, em Neemias ele é o nosso restaurador, em Esther ele é o nosso escape da morte, em Jó ele é o nosso redentor que vive, em Salmos ele é o nosso pastor, em Provérbios ele é a sabedoria de Deus, em Eclesiastes é a nossa vida completa, em Cânticos o amado das nossas almas, em Isaías ele é o Messias prometido, em Jeremias ele é o renovo da justiça, em Lamentações ele é aquele que chora por nós, em Ezequiel ele é o renovo principal, em Daniel ele é o quarto homem da fornalha, em Oséias ele é o marido fiel, em Amós ele é o divino lavrador, em Obadias ele é o nosso salvador, em Jonas ele é o grande missionário, em Miqueias ele é o libertador divino, em Naum ele é juiz das nações, em Abacuque ele é o nosso Deus da salvação, em Sofonias ele é o Senhor zeloso, em Ageu a glória da segunda casa, em Zacarias a estrela do dia, em Malaquias o sol da justiça, em Mateus ele é o rei dos judeus, em Marcos ele é o servo de Deus, em Lucas ele é o filho do homem, em João é o filho de Deus, em Atos dos Apóstolos ele é o Senhor ressurreto, em Romanos ele é aquele que nos faz mais que vencedores, em 1 Coríntios é o Senhor das nossas vidas, em 2 Coríntios é o nosso conforto, em Gálatas ele é o libertador de vulgo da lei, em Efésios a couraça da justiça, em Filipenses o modelo de humildade, em Colossenses a plenitude de Deus, em 1 Tessalonicenses ele é o que vem arrebatar a igreja, em 2 Tessalonicenses ele é aquele que vem para ajudar os ímpios, em 1 Timóteo ele é o único mediador entre Deus e os homens, 2 Timóteo é a nossa esperança, em Tito o nosso exemplo, Filemão é o Senhor e Mestre, em Hebreus é o intercessor junto ao Pai, em Tiago é o nosso modelo singular, em 1 Pedro ele é a pedra angular da nossa fé, em 2 Pedro é a nossa força, em 1 João ele é o caminho, em 2 João ele é a verdade, em 3 João ele é a vida, em Judas ele é o nosso protetor, em Apocalipse ele vem sentado no cavalo branco e nas suas coxas está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Jesus.
Ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está aqui no nosso meio. Ele vive, ele vive, ele vive. Ele reina, ele reina. Ele está entre nós, ele está no nosso meio. O túmulo está vazio, a cruz está vazia. Ele está no nosso meio. Glória a Deus. Glória a ti, Senhor, toda honra, Pai, toda glória, todo poder, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nada
Passa eu não esqueci o nome dela, que vai acender as luzes agora, por favor. Marli, dá um abraço dela, pastora Maia, por favor, em nome de Jesus. Irmã Marli, Deus te diz assim: eu sou a cura. Aleluia. Pelas minhas pisaduras foram saradas todas as suas feridas. O Senhor hoje derrama sobre a sua vida a cura. O Senhor visita hoje todo o seu organismo e te diz assim: eu sou a cura que você precisa. Amém? Amém. Se você quer, você sai daqui com posse da sua vitória. E se você puder dar um abraço, irmão, que está ao seu lado, de ele vive. Ele ressuscitou. E ele vem entre nós, ele vem buscar nós, a sua igreja. Se você acredita nisso, aplaude o nome de Jesus.